Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno da Bahia. Antes das notícias, se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. O atacante Brenner está de volta e pode ser uma novidade importante para o time comandado por Renato Gaúcho. Após um período afastado por lesão, o jogador se recuperou totalmente e já está à disposição da comissão técnica para o confronto contra o Remo. A recuperação de Brenner chega em um momento importante da temporada, dando mais opções ofensivas ao treinador, conhecido pela sua velocidade, movimentação e capacidade de finalização. O atacante pode ser uma peça-chave para fortalecer o setor ofensivo da equipe. A expectativa agora fica por conta de sua utilização na partida. Mesmo que não comece como titular, Brenner pode ser uma arma importante no decorrer do jogo, especialmente em um confronto que promete ser equilibrado. Com o retorno do atacante, o time ganha não apenas em qualidade técnica, mas também em profundidade de elenco, fator essencial em competições decisivas. A torcida, por sua vez, já cria expectativa para ver o jogador novamente em campo e contribuindo dentro das quatro linhas. Em sua apresentação ao Corinthians, Diniz desfaz de todos os outros times que já treinou, ao falar que esperou 17 anos para treinar um time tão grande igual o Corinthians. Veja. Acho que o meu pronunciamento já acho que vai cair bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na verdade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui Então, quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho, me sentir feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 30 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria. Participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor. Foi em 97, foi campeão paulista, em 98... Eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão. Eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então, para mim é uma grande alegria. Tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, roupeiro, e também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff, que é da minha inteira confiança do Corinthians aqui, para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente ter um time estendido muito forte. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. O Vasco empatou com o Barracas Central por 0-0 nesta terça-feira, 7, na estreia da Copa Sul-Americana 2026, e perdeu a chance de ganhar mais de R$600 mil por não ter vencido a partida. Cada vitória na fase de grupos da Sul-Americana garante mais os $125 mil, R$652 mil ao clube vencedor. Sendo assim, o Vasco não conquistou esse extra para os cofres. O Vasco volta a campo na competição contra o Audax Italiano, do Chile, na próxima terça-feira, 14, às 21 horas de Brasília, em São Januário. Além dos argentinos e dos chilenos, o Olimpia, do Paraguai, também está no grupo G da Sul-Americana, ao lado do Cruzmaltino. Antes do duelo continental, o clube carioca viajará para Belém, onde encara o Remo no sábado 11, às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jornalista Vene fez duras críticas a Renato Gaúcho por não ter ido para a Argentina com o elenco do Vasco, e ainda criticou sua filha por postar uma foto assistindo o jogo. Concorda com ele? Consigo normalizar essa situação envolvendo o Renato Gaúcho, eu vou voltar nesse assunto. Independentemente do resultado, eu vou voltar a criticar. Porque a situação fica ainda mais grave a partir do momento que a filha do treinador posta essa foto. Para mim, é uma falta de respeito total com a instituição Vasco da Gama. Isso não faz o menor sentido. E outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim,
eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava para vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só a gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe que a gente não mencionou. O Vasco ficou com um a mais em um determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá para normalizar o que o Renato fez, não dá para normalizar a péssima partida do Vasco da Gama e ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro para treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. E embora tenha sido um time reserva, mas era um time reserva que tem bons jogadores, que inclusive vai ter jogador que vai disputar a Copa do Mundo, que é o Puma. Então, assim, eu não consigo normalizar a atuação do Vasco, nada do que aconteceu ontem.